Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 6 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 9, versículos de 1 a 20. Eu o escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto deve sofrer por minha causa. Os Atos dos Apóstolos apresentam duas longas narrações da conversão de São Paulo, e isso indica quanto foi importante esse acontecimento para a Igreja. Seguramente, no martírio de Santo Estevão se encontra a raiz desse chamado extraordinário. Paulo tem uma experiência pessoal, chocante, repentina com Jesus, que lhe muda a vida com essas simples palavras: Eu sou Jesus, que tu persegues. Foi o suficiente para enxergar o imenso clarão de Jesus, que torna Paulo cego para qualquer outra coisa desse mundo. Desse encontro fulgurante surge a fulgurante evangelização de São Paulo. Dos Atos dos Apóstolos. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e as mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperasse a vista e fiques cheio de Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista.
Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Utilizaremos nesta manhã duas homilias do nosso Papa Bento XVI, que com uma linguagem muito humana, realista, nos oferece o perfil do apóstolo Paulo. Eis as suas palavras. Paulo de Tarso brilha como uma estrela de primeira grandeza na história da Igreja, e não só da Igreja primitiva. Sem dúvida, depois de Jesus, ele é o personagem das origens sobre o qual estamos mais informados. De fato, possuímos não só a narração que dele faz Lucas nos Atos dos Apóstolos, mas também um grupo de cartas que provém diretamente da sua mão e, sem intermediários, nos revela a sua personalidade e o seu pensamento. Lucas nos informa de que o seu nome originário era Saulo, aliás, em hebraico Saul, como o rei Saul, e era um judeu da diáspora. Morava na cidade de Tarso, situada entre a Anatólia e a Síria. Tinha ido muito cedo a Jerusalém para estudar profundamente a lei mosaica, aos pés do grande rabi Gamaliel. Tinha aprendido também uma profissão manual e áspera, era fabricante de tendas, que sucessivamente lhe permitiu sustentar-se pessoalmente, sem pesar sobre as igrejas. Para ele foi decisivo conhecer a comunidade dos que se professavam discípulos de Jesus. Por eles tinha sabido a notícia de uma nova fé, um novo caminho, como se dizia, que colocava no seu centro não tanto a lei de Deus, quanto a pessoa de Jesus, crucificado e ressuscitado, com o qual estava relacionada a remissão dos pecados. Como judeu zeloso, ele considerava esta mensagem inaceitável, aliás, escandalosa, e por isso sentiu o dever de perseguir os seguidores de Cristo, também fora de Jerusalém. Foi precisamente no caminho para Damasco, no início dos anos 30, que Saulo, segundo as suas palavras, foi alcançado por Cristo. Enquanto Lucas narra os fatos com riqueza de pormenores de como a luz do ressuscitado o alcançou e mudou fundamentalmente toda a sua vida, ele, nas suas cartas, vai diretamente ao essencial e fala não só da visão, mas de uma iluminação e, sobretudo, de revelação, de vocação no encontro com o ressuscitado. De fato, ele vai se definir explicitamente apóstolo por vocação, apóstolo por vontade de Deus. Sua conversão não era o resultado de um desenvolvimento de pensamento e de reflexões, mas o fruto de uma intervenção divina, de uma vocação, de uma imprevisível graça divina. Explica Papa Bento XVI na catequese seguinte. A história mostra-nos que se alcança normalmente Jesus através da Igreja. Num certo sentido, isto verificou-se, dizíamos, também para Paulo, o qual encontrou a Igreja antes de encontrar Jesus. Mas este contato, no seu caso, foi contraproducente, não causou a adesão, mas uma violenta repulsa que o moveu à perseguição da Igreja. Para Paulo, a conversão foi propiciada por uma intervenção direta de Cristo, o qual, tendo-se-lhe revelado no caminho de Damasco, se identificou com a Igreja e lhe fez compreender que perseguir a Igreja
era perseguir o Senhor. De fato, o ressuscitado disse a Paulo, o perseguidor da igreja: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo a igreja, perseguia Cristo. Então Paulo converteu-se ao mesmo tempo a Cristo e à igreja. Disto se compreende depois porque a igreja tenha estado tão presente nos pensamentos, no coração e na atividade de Paulo. Em primeiro lugar, ele fundou literalmente muitas igrejas nas várias cidades onde foi para evangelizar. Quando fala da sua solicitude por todas as igrejas, ele pensa nas várias comunidades cristãs suscitadas de cada vez na Galácia, na Iônia, na Macedônia, na Acaia. Algumas daquelas igrejas também lhe deram preocupações e desgostos, como aconteceu, por exemplo, nas igrejas da Galácia, que ele viu seguir outro evangelho, ao que se opôs com firme determinação. Contudo, ele sentia-se ligado às comunidades por ele fundadas de uma maneira intensa e apaixonada, e não fria, burocrática. Assim, por exemplo, define os filipenses: meus caríssimos e saudosos irmãos, minha coroa e alegria. Outras vezes, compara as várias comunidades com uma carta de apresentação única no seu gênero. A nossa carta sois vós, uma carta escrita nos corações, conhecida e lida por todos os homens. Outras vezes ainda mostra em relação a eles um verdadeiro sentimento, não só de paternidade, mas até de maternidade, como quando se dirige aos seus destinatários, interpelando-os como meus filhos, por quem sinto outra vez as dores de parto, até que Cristo se forme em vós. Retomamos agora a catequese na qual Bento XVI traça o perfil do apóstolo Paulo. A partir do momento da conversão, tudo o que antes constituía para ele um valor tornou-se paradoxalmente, segundo as suas palavras, perda e lixo. A partir daquele momento, todas as suas energias foram postas ao serviço exclusivo de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Agora a sua existência será a de um apóstolo desejoso de se fazer tudo a todos, sem reservas. Isso constitui para nós uma lição muito importante. O mais importante é colocar no centro a própria vida de Jesus Cristo, de modo que a nossa identidade se reconheça essencialmente pelo encontro, pela comunhão com Cristo e com a sua palavra. À sua luz, todos os outros valores são recuperados e ao mesmo tempo purificados de eventuais impurezas. Outra lição fundamental oferecida por Paulo é o alcance universal que caracteriza o seu apostolado. Vendo a agudeza do problema do acesso dos gentios, ou seja, dos pagãos a Deus, que em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, oferece a salvação a todos os homens sem exceções, dedicou-se totalmente a dar a conhecer este Evangelho, literalmente boa notícia, isto é, anúncio de graça destinado a reconciliar o homem com Deus, consigo mesmo e com os outros. Desde o primeiro momento, ele tinha compreendido que esta era uma realidade que não dizia respeito só aos judeus ou a um certo grupo de homens, mas que tinha um valor universal e se referia a todos, porque Deus é o Deus de todos. O ponto de partida para as suas viagens foi a igreja de Antioquia, da Síria, onde pela primeira vez o Evangelho foi anunciado aos gregos e onde também foi cunhado o nome de cristãos.
isto é, dos que acreditavam em Cristo. Dali ele dirigiu-se primeiro para Chipre e depois, várias vezes, para as regiões da Ásia Menor, Pisídia, Licaônia, Galácia, e depois para a Europa, Macedônia e Grécia. Mais relevantes foram as cidades de Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto, sem contudo esquecer Bereia, Atenas e Mileto. No apostolado de Paulo não faltam dificuldades que ele enfrentou com coragem por amor de Cristo. Ele mesmo recorda ter agido pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites, pelos frequentes perigos de morte. 3 vezes fui açoitado, diz ele, fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E além de tudo isso, a minha obsessão de cada dia, o cuidado com todas as igrejas. Como não admirar um homem como este? Como não agradecer ao Senhor por nos ter dado um apóstolo desta estatura? É claro que não lhe teria sido possível enfrentar situações tão difíceis e por vezes desesperadas se não tivesse havido uma razão de valor absoluto, perante a qual nenhum limite se podia considerar insuperável. Para Paulo, esta razão, bem sabemos, é Jesus Cristo, do qual ele escreve: o amor de Cristo nos impele e nos arrasta, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou, por nós, por todos. Com estas palavras, Bento XVI conclui suas reflexões e agora, enriquecidos por estas palavras, vamos ouvir de novo o trecho de hoje. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e as mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem
e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperasse a vista e fiques cheio de Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Vamos parar mais um pouco para escolher o nosso propósito que nos ajude a imitar São Paulo sem medo, com intrepidez. Evangelizar o mundo. Paz e alegria a todos. O mundo espera por você. Paz e alegria a todos. Preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A
cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calarem o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. se numa prisão me colocar, Eu vou te adorar. se minha família me trair, Eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Oh, 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 oh. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se